Olá, comunidade do oculto. Me chamo William e vocês não vão acreditar na história que eu vou contar. Eu mesmo ainda fico arrepiado só de lembrar. Tá certo que sou médico plantonista há anos, já vi muita coisa estranha nesse meio, mas essa foi diferente. Foi no hospital onde eu trabalhava antes, lá na periferia da cidade. Um lugar pequeno, quase silencioso demais, sabe? Principalmente à noite, quando os corredores ficavam vazios e tudo parecia amplificado. O som da chuva nas janelas, o barulho dos meus próprios passos. Era pacífico, mas também tinha algo de, sei lá, inquietante. Mas enfim, uma noite internaram uma menininha chamada Alice. Ela tinha uns 5 anos, loirinha, com olhos azuis enormes e uma fragilidade que partia o coração. Mas ela era uma criança doce. Mesmo com a doença rara que estava acabando com ela, Alice sorria para mim toda vez que eu entrava no quarto. Ela tinha decidido não deixar a tristeza vencer, entende? Era impressionante. Só que havia algo mais ali. Algo que me deixou intrigado desde o começo. Lila, a boneca dela. Uma coisa antiga, de porcelana, com aquele vestidinho azul desbotado e cabelinhos cacheados feitos de lã marrom. Parecia saída de outro século e tinha algo de, sei lá, estranho nela. Não sei explicar, mas dava uma sensação esquisita só de olhar para ela. No início, eu nem prestava tanta atenção à boneca. Estava focado nos cuidados com Alice, ajustando medicamentos, tentando mantê-la confortável. Mas aos poucos, as coisas começaram a ficar estranhas. Uma noite, entrei no quarto para conferir os sinais vitais de Alice e notei que Lila estava sentada ao lado da cabeceira da cama, olhando diretamente para a porta. Mas eu tinha certeza de que minutos antes ela estava deitada ao lado de Alice. Perguntei para as enfermeiras, mas ninguém tinha tocado nela. Deve ter sido coisa da minha cabeça, pensei. Isso acabou acontecendo outras vezes. Uma noite, encontrei Lila no chão, perto da janela. Só que ninguém tinha entrado no quarto além de mim. Quando peguei a boneca para colocar de volta na cama, senti algo gelado, tipo uma energia fria que vinha dela. Não era normal. Era como se aquela coisa de alguma forma me fizesse sentir apreensivo. Assim como comecei a prestar atenção no comportamento da Alice, ela falava com Lila o tempo todo, tipo conversas normais, como se a boneca fosse uma amiga de verdade. Uma vez ouvi ela dizendo: "Lila disse que está tudo bem, doutor. Ela me protege." Achei fofo no começo, mas depois, sei lá, começou a me dar calafrios. Tentei falar com Alice sobre isso, mas ela era evasiva. Disse que Lila sabia coisas que as pessoas não sabem. Aquilo me deixou desconfortável, para ser sincero. Os incidentes foram ficando mais intensos. Teve uma noite que ouvi risadas vindas do quarto de Alice. Entrei lá e encontrei a menina dormindo tranquilamente, mas Lila estava caída no chão, com os braços esticados em direção à cama. Arrepiei até a alma. Outra vez, Alice acordou gritando, dizendo que Lila não queria deixá-la sozinha. Quando olhei para a boneca, juro que senti aqueles olhos pintados fixos em mim, como se estivessem me observando. Fiquei tão intrigado que decidi investigar a origem de Lila. Conversando com a mãe de Alice, descobri que a boneca tinha sido um presente de uma tia distante, comprada num brechó. Mas a mulher me confessou que nunca gostou de Lila. "Tem algo nela que me dá calafrios", ela disse. Tentei racionalizar, mas não conseguia ignorar a sensação de que algo sobrenatural estava acontecendo. A última noite foi a pior. Eu estava exausto, sentado no posto de enfermagem, tentando descansar por alguns minutos. De repente, senti um desconforto, uma sensação ruim, aquelas que fazem os pelos do braço se arrepiarem. Abri os olhos e
Lila estava lá, no chão da enfermaria. Gritei, recuei, mas a boneca continuava imóvel, como se esperasse algo. Lembrei das palavras de Alice. Ela não quer me deixar sozinha. Corri para o quarto de Alice e a encontrei inconsciente na cama. Chamei a equipe médica, mas já era tarde demais. Alice faleceu poucos minutos depois, com Lila ainda em seus braços. E depois disso, a boneca simplesmente desapareceu. Procurei por todos os lados, mas não encontrei. Semanas depois, recebi uma carta da mãe de Alice, agradecendo pelo cuidado que eu tive com a filha. Dentro do envelope, havia uma foto de Alice segurando Lila, tirada pouco antes de sua morte. No verso estava escrito: "Obrigada por cuidar dela também." Anos se passaram e eu nunca consegui esquecer aquilo, até que, recentemente, enquanto organizava caixas no meu novo consultório, encontrei algo que me fez gelar. Dentro de uma caixa velha, embrulhada num pedaço de tecido azul desbotado, estava Lila. Seus olhos brilhavam fracamente sob a luz, como se estivessem vivos. Coloquei a boneca de volta na caixa e a selei, decidido a nunca mais abri-la. Mas naquela noite, enquanto tentava dormir, ouvi risos infantis ecoando pelos corredores, risos que reconheci imediatamente. Alice e Lila tinham encontrado o caminho de volta. Resolvi doar a boneca em um brechó, mas não consegui abrir aquela caixa novamente. Não sei o que fiz foi certo, mas não tinha a menor noção de como lidar com aquela boneca. Espero que ela não tenha feito mal a ninguém, aonde quer que ela tenha ido. Vocês querem saber da ala oeste, não é? Todo mundo sempre quis. 10 anos limpando esse hospital. E ainda me pergunto como tive coragem de entrar lá aquela noite. Mas deixe eu começar do começo. Trabalho no São Lucas desde que meus filhos eram pequenos. Conheço cada rachadura no teto, cada som que o prédio faz quando o vento bate. Mas a ala oeste, aquilo sempre foi diferente. Fecharam-na há 8 anos. Dizem que por falta de dinheiro, mas os médicos mais antigos murmuravam coisas que não se explicam. Naquela noite, estava sozinha. O inverno castigava as janelas e o silêncio era tão pesado que dava para ouvir o zumbido das lâmpadas. Terminei a limpeza da ala leste e ouvi meu nome. Lúcia. Como um sussurro vindo do nada. Congelei. Já tinha escutado antes, mas sempre fingi que era o vento, o eco de uma porta. Mas dessa vez era claro demais. Quando vi a porta da ala oeste entreaberta, algo me puxou. Não sei se foi curiosidade ou algo pior. Eu entrei. O ar lá dentro era... Como explicar? Como se respirasse um pedaço de gelo. O corredor estava escuro, só a lua entrando pela janela do fundo. E então, os passos, arrastados, como alguém arrastando correntes. Virei e lá estava ela, uma mulher de branco, cabelos pretos até a cintura, parada na luz da lua. Mas os olhos eram buracos negros, sem alma. Ela veio até mim e tudo começou a tremer. Portas batendo, papéis voando. Caí no chão e quando levantei os olhos, ela sumiu. Mas no pó, bem ali, aponto para o chão, estava escrita uma palavra: saia. Nunca mais voltei lá, mas às vezes, quando o hospital está em silêncio, ouço aquela voz de novo. E os armários se abrem sozinhos. As luzes piscam. Olho por cima do ombro, como se temesse que algo estivesse atrás de mim. Ela ainda está lá, esperando. Sabe, depois daquela noite, aquela noite que eu prefiro nem lembrar direito, eu tentei seguir minha vida normalmente. Fiz tudo exatamente como sempre fiz. Acordava cedo, ia trabalhar, limpava o hospital, organizava as coisas, evitava olhar para aquela porta da ala oeste. Mas sabe o que é mais engraçado? Por mais que eu tentasse fingir que estava tudo bem, algo dentro de mim tinha mudado.
Eu não era mais a mesma. Os sussurros começaram logo depois disso. Parece loucura, né? Mas é verdade. Eles vinham em momentos que eu menos esperava. Estava ali, esfregando o chão, concentrada no meu trabalho, quando ouvia vozes baixas, quase imperceptíveis. No começo, achei que fosse só cansaço, mas não. Eles continuavam. Às vezes, enquanto eu arrumava os produtos de limpeza, ou até mesmo quando andava pelos corredores vazios do hospital, parecia que alguém ou algo estava me observando. Era como se a própria ala estivesse viva, entende? Como se ela estivesse me lembrando o tempo todo que eu não deveria ter ido lá. Teve uma vez que eu juro que ouvi risadas suaves, ecoando pelas paredes, mas assim que prestava atenção, tudo ficava em silêncio. Um silêncio pesado, sufocante. E aquela brisa fria. Você não imagina como era estranho. Eu sentia como se alguém passasse por mim, mas todas as janelas estavam fechadas. Não havia explicação lógica. Mas o pior mesmo eram as sombras. Ah, essas eu via com frequência, sempre pelo canto dos olhos, quando eu me virava rapidamente, pensando que finalmente ia descobrir o que era. Não havia nada lá, só o vazio, mas a sensação de ser observada era tão intensa que às vezes eu precisava me apoiar nas paredes para não desmaiar. Era como se algo estivesse ali, esperando que eu cometesse um erro, que eu voltasse lá. Uma manhã, enquanto eu limpava o refeitório, encontrei o doutor Carlos. Ele é um médico veterano, trabalha aqui há quase 20 anos. Todo mundo gosta dele porque ele é calmo e sempre está disposto a ouvir, independentemente de quem seja. Ele me olhou e disse: "Lúcia, você parece cansada. Está tudo bem?" Eu hesitei. Quer dizer, eu nunca falei sobre isso com ninguém antes, mas algo no jeito dele me fez querer desabafar. Talvez tenha sido a primeira vez que alguém realmente pareceu se importar. Eu tenho visto coisas, doutor, eu admiti, baixando a voz. Na ala oeste. A expressão dele mudou na hora. Por um segundo, ele pareceu assustado. Arregalou os olhos, mas logo se controlou. Suspirou fundo e balançou a cabeça, dizendo: "Você não deveria ter entrado lá." A voz dele era estranha, meio preocupada, meio culpada. Eu fiquei confusa. "Por quê?" Zrenia, perguntei. "O que aconteceu lá?" Ele hesitou. Dava para ver que ele estava lutando contra alguma coisa dentro dele. Finalmente, ele falou: "Houve um incêndio, há muitos anos. Um grande incêndio. Ninguém sabe ao certo como começou, mas perdemos pacientes e funcionários. Muitos morreram antes que pudéssemos evacuar todo mundo. Desde então, a ala foi fechada. Alguns dizem que nunca foi completamente restaurada porque, bem, algumas coisas simplesmente não podem ser consertadas." Eu senti um arrepio na espinha. Eu nunca tinha ouvido essa história antes. Era como se todos no hospital evitassem falar sobre isso. "E o que aconteceu depois?" Zrenia, perguntei ansiosa. Ele olhou ao redor, como se temesse que alguém estivesse ouvindo. Então se inclinou para mais perto e murmurou. Depois disso, começaram os relatos. Pessoas diziam ouvir gritos vindos da ala, mesmo depois de ela ter sido selada. Outros afirmavam ver sombras andando pelos corredores durante a noite. Tivemos que proibir qualquer funcionário de entrar lá. Era insalubre, tanto para a mente quanto para o corpo. Ele fez uma pausa, encarando-me bem nos olhos. "Você não deveria ter ido lá, Lúcia. Seja lá o que viu. Deixe isso para trás. Não vale a pena mexer com o que está morto." Sabe, depois dessa conversa, eu não consegui mais tirar aquelas palavras da cabeça. Ele estava certo. O que posso recomendar para vocês é o seguinte: não entre na ala oeste. Não importa o que ouça, não olhe para trás.
Meu tio sempre foi do tipo brincalhão e de fazer piadas. Uns dias estava mexendo nas suas coisas e achei rascunhos com o nome Hospital do Câncer de São Paulo. Mas quando toquei no assunto, ele ficou sério e, depois de muito insistir, ele concordou em me contar. Trouxe esse relato para vocês porque realmente me assustou. Era outubro de 2015, época do Desafio do Medo no YouTube. A moda era entrar em lugares abandonados e filmar provas de atividade paranormal. O Lucas, que era nosso editor, na verdade só sabia cortar partes em que a gente tropeçava, viu um vídeo sobre o Hospital do Câncer e surtou. Precisamos fazer isso, vai ter 100 mil views. A Bia, que estudava jornalismo, quis documentar a história real do hospital. A Ana, nossa amiga metida a corajosa, levou uma câmera profissional do pai. O Pedro só topou porque a namorada dele disse que homens medrosos não eram interessantes. E eu? Bom, eu só fui porque alguém precisava ser o adulto responsável. Chegamos lá às 23 horas, mas esperamos até a meia-noite, escondidos atrás de um muro pichado. O hospital parecia uma criatura adormecida, janelas quebradas como olhos vazios, portões enferrujados rangendo com o vento. Entramos por uma brecha na lateral, onde um mendigo tinha feito uma fogueira dias antes. O cheiro de fumaça ainda estava grudada nas paredes. O primeiro andar era assustador, mas normal. Macas viradas, vidros quebrados, papéis de prontuários voando igual folhas secas. A Ana filmava tudo, até que o Pedro tropeçou em uma seringa enferrujada e quase caiu. Isso aqui é perigoso, ele disse. Se eu achava perigoso. Aquilo era o mínimo que poderíamos dizer sobre aquele lugar. No segundo andar, encontramos uma sala com um mural desbotado de crianças pintando. Curativos felizes, dizia uma placa. A Bia comentou. Dá para imaginar o desespero dessas crianças, né? Foi quando ouvimos o primeiro som. Tic-tac. Tipo um relógio, mas irregular. Vinha do porão. Descemos devagar, com as lanternas tremendo. O ar estava tão úmido que parecia que íamos respirar água. E então, as risadas, cristalinas, felizes, como se uma criança estivesse brincando de esconde-esconde. A Ana murmurou, quase como um sussurro: tem alguém aqui? Silêncio, até que o Lucas apontou a lanterna para a parede. Os desenhos eram de antes da reforma do hospital. Crianças desenhando flores, um coelho com um balão, mas por cima, mãos vermelhas. Não era tinta. Parecia serem feitas com sangue. A Bia, que jurava não acreditar em nada, ficou pálida. Isso não é um ritual, parece um pedido de socorro, ela disse. E a boneca? A boneca. Estava no canto com um vestido azul desbotado e um olho de botão faltando. Sangue seco manchava o tecido. A Bia, num impulso, pegou-a. Não! Eu gritei, pois já estava assustado com tudo aquilo. Isso é como mexer num ninho de cobra. Ela riu. Relaxa, Rafael. É só uma boneca velha. Foi rápido. O ar ficou gelado, como se alguém tivesse aberto um freezer gigante. O Pedro, que estava mais perto da escada, deu um passo para trás e vemos como se algo o tivesse puxado. Não foi um empurrão. Foi como se o próprio ar se solidificasse e o arremessasse contra a parede. Ouvi o craque do braço dele quebrando. A lanterna dele se apagou e a Ana gritou apavorada. O Lucas foi o próximo. Algo agarrou suas pernas e ele começou a ser arrastado para o fundo do porão. A Ana e a Bia puxaram ele com toda a força, mas era como lutar contra uma coisa que nenhum de nós estava vendo. Foi quando ouvimos a voz: fiquem comigo. Não era uma criança, era um coro de vozes, todas sussurrando ao mesmo tempo. No meio de todos os gritos e confusão, não lembro bem como saímos daquela sala. Conseguimos subir as escadas e quando saímos,
O prédio inteiro tremeu. O resultado da nossa brilhante ideia foi: o Pedro passou 3 meses com o braço engessado. O Lucas teve insônia por 1 ano, jurando que ouvia risadas todas as noites. A Ana parou de filmar. E a Bia, ela virou obcecada. Foi à biblioteca municipal e encontrou um artigo de 1972 sobre Mariana Oliveira, uma menina de 8 anos que fugiu do hospital durante uma quimioterapia. Ela sumiu. Só acharam a boneca no porão, que foi parar no museu do hospital, a mesma boneca que encontramos no hospital. E sabe o que é mais assustador? Ninguém nunca encontrou o corpo dela. Ela está esperando alguém que cuide dela, alguém que a enterre direito. Então, da próxima vez que você for mexer nas minhas coisas, lembre-se, nem tudo que está perdido quer ser encontrado. Com esse aviso assustador, meu tio realmente nunca mais quis falar sobre o assunto do hospital.